A gente recebe agora uma ajuda importante para a gente entender esse momento no 11º dia já dos confrontos desde o ataque terrorista do Hamas. Quem está entre nós hoje é o Rodrigo Galo, que é cientista político e é também coordenador, né, do curso de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Boa tarde, muito obrigada por ajudar a gente. Oi, Adriana, boa tarde. Boa tarde também aí aos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema que é tão difícil, mas também tão importante por diversos aspectos aí da geopolítica global, né? Vamos lá, professor. Vou te chamar de professor. Bom, a gente está num momento em que há pouco foi confirmado mais um bombardeio, dessa vez parece de dimensões aí, de uma gravidade muito maior, que teria atingido um hospital. O Hamas já fala em 600 mortes. Não tem confirmação desses números, como a gente já falou aqui para os nossos ouvintes, mas de qualquer forma, assim que isso for confirmado e a origem desse bombardeio também, que a princípio, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, esse bombardeio veio das forças israelenses, é uma escalada muito significativa, né? Tanto que a autoridade palestina queria se encontrar com Joe Biden, o presidente americano, agora já cancela esse encontro. Eu queria começar então perguntando, diante de dia após dia, a gente noticiando fatos, bombardeios, ataques que só elevam, né, a tensão o grau de violência desse confronto, a possibilidade de uma guerra se tornar ali regional e não apenas entre Hamas e Israel, que já é gravíssimo, mas de envolvimento de outros países. Por enquanto, isso está em discursos, ameaças, ataques ainda pontuais do Hezbollah, do Líbano em direção ao território israelense, mas o senhor acredita na possibilidade de uma guerra regional envolvendo outros países? Adriana, essa possibilidade sempre existe, né? No momento, nós temos algumas ações pontuais, como você mencionou, envolvendo outros atores da região. Mas a gente tem que entender que aquela é uma região, geopoliticamente falando, muito instável, e isso há décadas. Então, problemas que envolvam, por exemplo, o território israelense, eles não ficam circunscritos àquela região. A gente não pode esquecer que perto dali tem o Egito, perto dali tem o Canal de Suez, que é um lugar extremamente importante até para o comércio internacional. Perto dali tem outros países como Líbano, Síria, Turquia, que também estão envolvidos num contexto, numa conjuntura político, econômica, geopolítica, super complicado. Então, quanto mais atores diferentes estiverem envolvidos no problema, maior é a chance do conflito escalar. E quanto mais eventos como o de hoje continuarem sendo vistos, né, o ataque ao hospital, mais a gente vai ter dificuldade de entender como é que a gente vai estabelecer um mínimo possível de condições para que as negociações de fato comecem. E acho que esse é o grande problema, e tem alguns diplomatas dizendo isso há alguns dias, né, que é ilusório a gente pensar que da noite para o dia nós vamos encontrar a solução para um conflito que ele não começou, bem da verdade, agora. Essa é mais uma fase de um conflito que tem acontecido há muito tempo. Então é ilusório achar que esse problema vai ser resolvido da noite para o dia, mas que talvez seja necessário encontrar um meio de estabelecer uma base mínima para que a cooperação possa acontecer, para que a gente consiga ver, de alguma forma, condições de estabelecimento de uma negociação que possa, minimamente, né, chegar a um cessar-fogo, ainda que temporário, para que um corredor humanitário seja criado, para que se evacue o maior número possível de pessoas que estão em situação de risco. Mas a gente tem, de fato, uma situação que se agrava a partir do momento em que as portas para a negociação parecem se fechar a partir de um evento como o de hoje. Então eu acho, Adriana, que respondendo diretamente a sua pergunta, o risco de que o problema, de que o conflito escale e atinja outros países, ele acaba sendo real, né? E eu acho que é importante frisar também que a entrada de outros atores externos ao problema diretamente falando, né, Hamas, Autoridade Palestina e Israel, a entrada de atores externos como Hezbollah, que você mencionou agora há pouco, torna a questão ainda mais difícil, ainda mais complicada, porque se isso eventualmente acontecer, a gente tem que considerar que novos atores trazem novos interesses, que em alguma medida podem estar presentes já no problema central, mas não dá para negar que outros países, outros grupos, eles podem ter objetivos que são ligeiramente diferentes. Então, quanto mais grupos, quanto mais países envolvidos diretamente no problema, mais complexa é a alternativa de se construir opções de negociação.
Antes de passar a palavra aqui para o Fábio, só trazendo que as palavras, né, do líder iraniano, Ayatollah Khamenei, ele disse o seguinte: hoje usou a expressão genocídio de palestinos, acusando Israel de estar praticando um genocídio de palestinos. E aí, nessa fala do Ayatollah, ele diz que devemos reagir ao que está acontecendo. Enquanto país, enquanto Estado, o Irã não entrou na guerra, mas nas ameaças, inclusive como com mensagens diretas aos diversos grupos terroristas que agem ali, não deixa de ser muito grave, né? As palavras do Ayatollah Claro. muito graves no sentido que ele está abrindo as portas para que outros grupos terroristas, inclusive, se juntem nisso que ele disse. Devemos reagir ao que está acontecendo, que ele chamou de genocídio de palestinos. Fábio. Claro, Professor, claro. É importante frisar, Adriana, que uma fala de um chefe de Estado, ela tem um peso. A gente tem que pensar que a política talvez possa ser vista como algo que opera em dois espectros diferentes. Um é o aspecto prático, aquilo que de fato é feito. O outro é o aspecto mais simbólico da coisa. Então, uma fala de um chefe de Estado num tom como esses mostra que politicamente há algum tipo de intenção, mesmo que eventualmente nada de fato aconteça entre o Irã e Israel nesse momento. Mas é mais um elemento, é mais um fator que torna uma possível solução complexa. É Sim. difícil entrar numa mesa de negociação com tantos interesses cruzados sendo colocados em debate. Agora, também é importante pensar aqui, né, eu tenho repetido isso desde que o conflito começou. A gente tem que lembrar que o que tem acontecido há 11 dias é um conflito entre o Estado de Israel e o Hamas, e não entre o Estado de Israel e a autoridade palestina. Então é bom sempre frisar esse tipo de coisa, porque a gente também está falando de um conflito que envolve um ator estatal, Israel, e um ator não estatal, o que torna também as possibilidades de negociação mais difíceis. De uma forma geral, é sentar numa mesa de negociação com o Estado, porque ele tem representação formal, enfim, é soberano em diversos aspectos. Agora, o Hamas, como um ator não estatal, independentemente de quem vá classificá-lo como terrorista ou não, ele não tem uma formalidade de Estado para ser chamado para uma mesa de negociação. Então, isso também torna a questão bastante difícil de ser resolvida. isso eu queria que o senhor respondesse a respeito da ONU, portanto, do Conselho de Segurança da ONU. A pergunta que eu fiz: o que os eventos, ou eventos como os de hoje, pressionam para que uma resolução seja realmente tomada e aceita, e na prática o que isso pode, de fato, ajudar? Claro, Fábio, desculpa, eu acho que a minha conexão tinha enfrentado uma instabilidade, né? A gente estava discutindo o seguinte, né, que a ONU ela precisa ser considerada como um ator não estatal e ao mesmo tempo supraestatal. A ONU é composta por estados soberanos. Dentro do funcionamento da ONU, nós temos esse órgão que você mencionou, o Conselho de Segurança, que em tese, pelo regimento da ONU, pelo Estatuto da ONU, ele funciona como sendo um órgão que procura solucionar conflitos ou ainda tentar impedir que eles funcionem. Isso em tese. O problema é que, para solucionar problemas, a gente tem que levar em consideração que todos os países membros do Conselho de Segurança, sejam os 5 permanentes ou os 10 rotativos, eles muitas vezes também estão direta ou indiretamente envolvidos no problema. Então, por exemplo, ontem a diplomacia russa tentou fazer uma proposta, né, uma resolução que eventualmente pudesse levar a um cessar-fogo imediato. Mas essa proposta foi recusada porque o documento elaborado pela diplomacia russa não condenava o Hamas pelos ataques. Então, parece que são sutilezas, mas que no fim deixam claro que os países têm alguns interesses, têm algumas narrativas, né, que fazem parte do processo de discussão desses assuntos, que torna tudo mais difícil, mais complexo do que parece. Mas, ainda que a ONU eventualmente consiga aprovar uma resolução, por exemplo, a que o Brasil deve apresentar hoje, né, ainda que a ONU eventualmente aprove essa resolução, a gente tem que levar em consideração que a Israel, ao Hamas, que eventualmente precisam, de alguma forma, aceitar alguns desses termos, que precisam negociar. Tem muita gente me perguntando, Fábio e Adriana, desde o começo do conflito, se a ONU não poderia, por meio do Conselho de Segurança, criar uma missão de paz para resolver o problema que a gente está vendo agora. Esse é um outro dispositivo super difícil de ser aprovado, porque não existe na Carta de Fundação da ONU um dispositivo claro que diga quando, como e por que uma missão de paz tem que ser constituída. Então, o que acontece na prática é que quando há conflitos,
e o conflito, de alguma forma, ele interessa as grandes potências, eles podem usar o capítulo 6 ou o capítulo 7 da Carta de Fundação da ONU para criar a missão de paz. Se for pelo capítulo 6, né, o que vai legitimar a missão de paz, isso demanda que as partes envolvidas concordem com a criação da missão. E me parece que naquele contexto isso é cada vez mais difícil de acontecer. Pelo capítulo 7, o Conselho de Segurança poderia outorgar uma missão de paz de forma obrigatória. Só que aí tem um problema. A gente está falando de uma região em que, por mais que esteja no Oriente Médio, esteja distante da Europa, esteja distante dos Estados Unidos, há interesses ocidentais bastante claros ali, e assim há interesses orientais. É inegável que Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. É muito difícil, diplomaticamente falando, nós vermos o governo norte-americano aprovando uma missão de paz num território aliado. Isso pode passar uma mensagem muito ruim para Israel em relação a uma eventual postura norte-americana. Mas a gente também tem que ver que, por conta de todo o debate da geopolítica do petróleo, as grandes potências, elas têm, de alguma forma, um certo receio de mexer com aquela região, de criar uma missão de paz. Existem missões de paz no Oriente Médio, mas normalmente são missões mais antigas. É difícil ver a criação de uma missão nova para aquela região, porque isso envolve tornar uma situação já complicada ainda mais complexa. Não estou dizendo só do ponto de vista militar e humanitário, mas das relações diplomáticas entre as grandes potências e os países da região. Então, é muito difícil que o Conselho de Segurança consiga fazer alguma coisa efetiva. Mas o que dá para fazer a partir da aprovação de uma eventual resolução é tentar, enfim, forçar as partes a sentar e conversar sobre possibilidades de um cessar-fogo, da redução do número de bombardeios, da abertura do território de Gaza para que turistas eventualmente possam ser evacuados de lá, forçar o Hamas, de algum modo, a começar a libertar os reféns. Então, eu acho que o que a ONU pode fazer a partir de uma resolução é criar condições para que a negociação aconteça. Mas a ONU dificilmente tem condições de impor qualquer coisa. Sim. Está compreendido. Professor Rodrigo Galo, cientista político, coordenador do curso de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, muito obrigada por nos ajudar a entender essa situação tão complexa. Obrigada demais, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. Tchau, Valeu. tchau.